Path of Mandzukic. Comes back to Modric! Oh, yes! The defence into the centre. Oh, Robert Lewandowski scored inside 2 minutes. To cross and Ronaldo's met it! What a lead! ...24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout. Hoje, o primeiro episódio pós-jogo. Estaremos aqui todos os dias, terei sempre os melhores convidados de excelência que irão partilhar a sua análise, o seu conhecimento e a sua visão dos jogos do dia. Hoje, estamos aqui para falar do único jogo do dia, o jogo de inauguração do Euro 2020. Itália-Turquia. Em Roma, a Itália não deu hipóteses e venceu por 3-0, com os 3 golos a serem marcados na segunda parte. Os turcos muito defensivos, a Itália a mostrar potencial para ser campeã, mas já lá vamos. Comigo tenho hoje André Zeferino, colaborador da ProScout, jornalista. E André, diz-me, como é que viste este jogo? Tiveste tempo para umas cervejas, para acompanhar o jogo de forma relaxada? Conta-me tudo. Olha, antes de mais, dar-vos os parabéns, obviamente, por esta iniciativa, agradecer o convite que me fizeste para estar aqui contigo, dar o pontapé de saída neste novo podcast. Vai ser de muita qualidade. Os conteúdos que temos preparado para o Euro têm sido de muita qualidade, muita gente a trabalhar neste processo e neste projeto do Euro 2020 e, portanto, para mim, obviamente, é um prazer. Como é que eu vi o jogo e começando por aí? Portanto, eu ainda estava a trabalhar quando o jogo começou, portanto, estava na redação e a primeira parte foi vista meio a trabalhar, meio a ver o jogo, mas a segunda parte já foi vista de forma mais tranquila, no meu sofazinho, Então, e tive o prazer... Exatamente. Tive o prazer de poder ver os 3 golos e a vitória da Itália no sofá, de forma descontraída. E, portanto, hoje também, como disseste bem, somos só 2, mas sei que do teu lado também está aí sempre uma análise fresquinha e também gostas de participar neste tipo de conversas, portanto, a análise não será só da minha parte. Sim, e a ideia é mesmo essa. Eu, curiosamente, estive a ver o jogo assim com 2 ecrãs, um deles tinha a transmissão normal da televisão e no outro até tinha acesso a uma câmara tática atrás da baliza com um plano aberto e foi muito interessante para perceber como é que esta Itália, que se falava que poderia ser candidata, se afirmou mesmo como candidata, a meu ver. Eu acho que foi muito interessante perceber como é que a Itália entrou no jogo. É o seu 4-3-3 que se transforma num 3-4-3 quando tem a bola. Florenzi começou como terceiro central do lado direito, mas percebendo a maneira como a Turquia estava a pressionar apenas com o Yilmaz e sem grandes ameaças, acho que Mancini logo perto dos 10, 15 minutos alterou e falou com Bonucci e Chiellini e disse: assumam vocês os 2 contra 1 e assim poderemos ter mais um jogador em zonas mais avançadas, e Florenzi passou a ser lateral e eu acho que é até isso que leva à primeira alteração logo ao intervalo, a saída de Florenzi e a entrada de Di Lorenzo, porque precisava de um lateral mais ofensivo. A Itália esteve muito bem, aquele meio campo de qualidade com Barella, Locatelli e Jorginho, que é provavelmente um dos melhores meio campos desta competição. Assumiram-se com bola, mas havia ali dificuldades no último terço porque faltava às vezes um elemento, faltava alguém estar mais aberto. Por vezes foi Berardi, mas também gostava de aparecer em zonas centrais. E a Itália, a primeira parte foi quase um teste para depois na segunda aí sim ameaçar completamente a Turquia, que defendeu sempre muito baixo, quase num 6-3-1. Não sei o que é que achas disso, André, mas estava à espera um pouco de uma Turquia mais ambiciosa, não? Sim, e tu estás-me a roubar conteúdo porque, curiosamente, numa das rubricas que vais trazer aqui ao podcast, era essa a questão tática que eu trazia hoje, que foi a alteração ao longo da primeira parte, mas mais visível
mais vincada ao intervalo por parte da Itália e de Mancini, que foi abdicar de uma construção a 3 e passar a ter uma construção a 2 com os dois laterais bastante projetados. Penso que essa foi a principal alteração e acredito que o Mancini terá sido surpreendido, tal como eu fui surpreendido. Esperava sinceramente mais desta Turquia. Esperava que não se remetessem em demasia aquilo que era a sua organização defensiva e o processo defensivo do jogo. Acreditava que também, em virtude daquilo que tinham sido não só os jogos de preparação, mas a fase de qualificação da Turquia, eu esperava que fossem querer não é jogar mais à bola, mas que fossem mais ambiciosos, que tentassem chegar mais ao ataque, tentassem ferir mais a Itália. E, possivelmente, terá sido por aí que Mancini construiu o jogo com uma construção a 3, tendo os dois centrais, o Bonucci e o Chiellini, mais o Florenzi pelo lado direito, projetando bastante o Spinazzola. Mas não valia de nada ter aqueles 3 jogadores, porque estaria a perder um homem em processo em zonas mais adiantadas do terreno, porque a Turquia apenas colocava lá um homem, Yilmaz, e o Yilmaz sozinho para 3 jogadores era impensável, e portanto o Mancini abdica de imediato desta construção a 3, muda para a construção a 2 e também com a substituição ao intervalo, acaba por ser por aí que conseguiu dar o primeiro passo para desmontar a forte organização defensiva da equipa da Turquia. Na primeira parte, a Turquia, eu gostava de destacar a organização defensiva que tiveram, porque defender bem não é fácil. E na primeira parte a Turquia, se não esteve irrepreensível, esteve quase irrepreensível do ponto de vista defensivo. A verdade é que abdicaram totalmente de atacar, apenas poucos rasgos ofensivos da equipa turca, mas depois, do ponto de vista defensivo, foram uma equipa que na primeira parte estiveram bem. Lembro-me da oportunidade do Insigne que ele atira ao lado e depois as 2 oportunidades dos pontapés de canto. E isso demonstra que a Itália, por mais que tivesse muita bola, não estava a conseguir entrar no último terço defensivo da Turquia. Na segunda parte, quase que se foi o sentia, desculpa desastre. André, Foi o quase que desastre se por sentia completo que, da Turquia. quase que sentia que a Itália estava a aproximar-se do gol e que aquela defesa da Turquia não era segura, estava organizada, mas que não iria aguentar tamanha pressão, ou não? Não sentias isso? Era por aí. O velho ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, acaba por ser por aí. Porque, é assim, conseguir manter uma perfeição de uma organização defensiva ao longo de 90 minutos é muito difícil. E não cometer um erro defensivo ao longo do jogo todo é quase impensável. E era isso, é mesmo esse o sentimento que transparecia para quem estava a assistir ao jogo. Era de que a qualquer momento a Itália iria conseguir chegar ao gol, porque o domínio era tanto e as oportunidades, não diria as oportunidades, mas o caudal ofensivo era tanto, mais cedo ou mais tarde se iria chegar ao gol da Itália, como depois, obviamente, na segunda parte acabou por acontecer. E depois, a partir lá está, o futebol acaba por ser muito assim quando as equipas se remetem demasiado ao seu ponto de vista defensivo, que é quando sofrem depois acaba por ser o descalabro porque não conseguem contrariar aquilo que era a sua ideia de jogo inicial, que era fechado, um bloco coeso, linhas defensivas bastante recuadas e tentar, porventura, num rasgo não diria de sorte, mas vá, num rasgo ofensivo, conseguir fazer um gol ou então amealhar o pontinho. E a Itália, de facto, na segunda parte, muito mérito do Mancini também a abdicar, mas aquele meio campo, aquilo parece uma harmonia autêntica. Fantástico jogo daqueles 3 jogadores do meio campo, o Jorginho, o Barella e o Locatelli, excelente o Locatelli, muito mérito dele e muito mérito na forma como consegue descobrir o Barella no meio, entre linhas e que depois dá o desenrolar da jogada e consequente autogol do Demiral, mas também gostei muito da dinâmica Spinazzola Insigne pelo lado esquerdo. Esse Sim, também sim. foi muito positiva.
Spinazzola muito, muito ofensivo, muita qualidade, gostei. Sem dúvida nenhuma que, uh, enfim, a fantasy não, não conta tanto do ponto de vista qualitativo, é mais quantitativo, mas se fosse qualitativo, não tenho dúvidas de que o Spinazzola teria de ter, estaria no top dos pontos desta seleção italiana, pelo grande jogo que faz. E depois, obviamente, o senhor da frente, o Immobile, que está feito um senhor ponta de lança, e que nos últimos anos tem sido ultrapassado pelos melhores dos melhores avançados do mundo. Estamos a falar de Messi, Ronaldo, Lewandowski, Harry Kane, Mbappé e depois vem Immobile. Só faltava mesmo os golos na seleção e esperemos que neste europeu esteja de pontaria afinada, porque tem feito mesmo grandes épocas Immobile e não são só os golos, mesmo a qualidade que dá ao jogo tem sido fenomenal e é bom vê-lo de volta ao melhor nível. Sim, 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 sim. Não, e não são só os golos. E esse é o ponto importante. A forma como se movimenta entre linhas, a receber bola para depois as entradas, seja do Berardi, do Barella, seja o Insigne também. Portanto, permite que a equipa veja no Immobile uma referência e é um jogador de qualidade. E cada toque que dá é criterioso, não é, a bola não foge, portanto a bola com o Immobile não chora. E o terceiro golo, a movimentação dele é com toda a intenção para depois pelo Insigne, porque ele está de costas e automaticamente sem olhar sabe que está lá o Insigne porque já tinha visto antes de se começar a movimentar para aquela posição do terreno. Há uma câmara, penso que é atrás da baliza, que se dá para ver isso perfeitamente, que ele nem olha e coloca lá a bola. E, portanto, isso é de uma inteligência brutal e sem dúvida nenhuma que esta seleção italiana já tinha gostado muito no jogo contra a República Checa, no último amigável que fizeram antes do Sim, Europeu. e mesmo na qualificação foram sempre das melhores equipas e acho que mostram este primeiro jogo, e nós falámos disto na antevisão ao europeu, acho que o primeiro jogo era decisivo, não é? Porque a Turquia era um daqueles elementos que podia surpreender, uma daquelas equipas que podia surpreender e a Itália assumiu-se. E nota-se que há qualidade e que há equipa para chegar longe se continuarem a este nível. Sim, sim, sem dúvida. Parece-me a mim que temos candidato. Temos candidato. Se a Itália, por ser a Itália, tem que ser sempre candidata, uh, estando neste momento de forma e com esta qualidade de jogo que apresentou, não só passa a ser candidato, como torna-se favorito. Para mim, neste momento, a Itália, daquilo que vi, é uma das favoritas. E, mais uma vez, apelando aqui àquilo que são os jogos que a UEFA disponibilizou, e nesse ponto também, mérito para a UEFA que tem trabalhado muito bem nesse aspecto da interação com o adepto. Eu fiz aquele prognóstico de como é que se iria desenrolar o primeiro, segundo, classificado, depois os quartos de final, por aí fora, e a Itália era uma das minhas finalistas e coloquei no nosso grupo do WhatsApp, coloquei esse quadro antes do jogo, hoje à tarde ou de manhã, já não me recordo, mas coloquei lá esse quadrozinho em que a Itália era uma das minhas finalistas e portanto nesse ponto vai um pouco ao encontro daquilo que também tinha gostado frente à República Checa e do que tinha visto. De facto esta seleção italiana promete e promete qualidade, sobretudo um jogo agradável. Gostei do jogo, para o primeiro jogo foi positivo, foi muito bom. Sim, e eu acho que muito se deve a um craque que eu elogiei na antevisão, que eu gostei muito de acompanhar este ano no campeão italiano. O que é que me dizes de Barella? Ele, um pouco discreto às vezes, mas vai saber e está nos 3 golos, aparece muito bem, esteve muito bem, muito paciente no seu posicionamento no meio campo. A Itália quase sempre tentou atrair a pressão turca ali quando chegava ao meio campo ofensivo, tentava atrair. Se os turcos tentassem pressionar, a Itália podia baixar um dos laterais, atraía a pressão, encontrava Locatelli ali num espaço entre os médios e Barella do lado contrário aguentava muito bem o seu posicionamento com Berardi aberto. O que é que achas de Barella? Sei que acompanhaste também o Inter, sei que és apreciador
de Conte. O que é que me diz de Barella? Como é que pode ser importante neste papel, às vezes invisível, mas de craque? E depois uma pergunta também, pode ser algo provocadora, mas e Verratti tem espaço quando regressar para o segundo jogo, como se espera? O ponto 1 dessa questão não iria apenas ao Barella, mas iria ao trio do meio campo que jogou hoje, Jorginho, Locatelli e o Barella, porque são três jogadores que têm uma característica em comum para mim e que eu aprecio naquilo que é o papel do médio, que é jogar, como se costuma dizer, em pezinhos de lã. São três jogadores que não são vistosos, nenhum deles é aquele jogador vistoso, não? Aquele médio muito que dá nas vistas ao longo do jogo. São três jogadores que passam por despercebido no jogo, mas que têm uma importância brutal na equipa. Têm uma importância fundamental naquilo que é o desenrolar do jogo da equipa e quase que, lá está, é isso que foi isso que disseste. Sem se dar por eles, nos momentos decisivos eles estão lá. E só quem está realmente atento aos pormenores do jogo e ao detalhe do jogo é que vai conseguir perceber a importância que o Barella, o Jorginho e o Locatelli têm. Porque o gol, o primeiro gol, eu vou outra vez ao primeiro gol, porque esses dois jogadores estão na jogada. O desbloquear da jogada e o que permite que o Berardi apareça dentro da área e depois faça o cruzamento que acaba por desviar para a baliza, mas o desbloquear da jogada está primeiro na visão de jogo do Locatelli, segundo na movimentação do Barella e depois o passe. O passe do Locatelli para o Barella e depois o Barella já sabe o que é que tem que fazer. É virar jogo rapidamente, Berardi e gol. Exatamente. E é uma movimentação que é quase ali naquela situação, estar parado é quase melhor do que mexer. Barella percebeu perfeitamente onde estava o espaço e depois com a qualidade de Locatelli as coisas ficam fáceis. É ali o jogo dos espaços que está muito em voga no futebol atual e que é tão importante porque há menos espaço, há menos tempo para jogar e os italianos perceberam de forma perfeita e fizeram várias jogadas muito semelhantes, sempre a entrar no bloco turco e depois a chegar ao lado contrário com facilidade por causa destes posicionamentos. Sim, e tinham sempre ali no núcleo central do terreno 5 jogadores. Os três da frente, Insigne, Immobile e o mais Lotelo e Barella. Seja quando a bola descaía para o lado esquerdo, seja quando a bola descaía para o lado direito, estes 5 jogadores andavam sempre ali no núcleo central do terreno, porque depois, mais na segunda parte do que na primeira, mas na segunda parte os dois laterais também muito projetados da Itália, de facto foi esta harmonia do jogo e ligar as fases do jogo que acaba por ser muito importante e, enfim, também fui médio e por isso é que gosto muito de apreciar aquilo que é um jogo do médio e aquilo que é o papel do médio e estes três jogadores jogando em pezinhos de lã, passando ali despercebidos, jogando na sombra daquilo que é o jogo, mas tem uma importância deliciosa. E de facto, aquele primeiro gol, o desbloquear da jogada para mim é fantástico. É daquelas que quase que dá para emoldurar para os jogadores e para o treinador também, que acaba por ter mérito na forma como instrui os jogadores para este tipo de dinâmicas e subdinâmicas do jogo, mas sem dúvida nenhuma que estes três jogadores estão num grande momento de forma. E depois, passando para a tua segunda questão, Verratti, é assim, não sei o que é que vai na cabeça do Mancini. Também não sei como é que são os treinos. Obviamente que o processo de treino acaba por ser preponderante para perceber também como é que o jogador está em termos físicos, como é que encaixa na equipa, nesta harmonia que a seleção italiana já tem. Mas eu ao ver de fora e ao ver aquilo que foram os jogos amigáveis, que o Verratti não esteve, ao ver aquilo que foi esta primeira prestação da seleção italiana frente à Turquia, que o Verratti não esteve, eu não mexia. Exato, É, numa competição costuma tão curta, arriscar mexer ali exatamente. na química de equipa pode não correr bem e tendo três opções de qualidade também acho difícil, sabendo do contexto do torneio, mas é mais um jogador também muito importante a vir do banco.
Exatamente, exatamente. E porque costuma-se dizer que a equipa que ganha não mexe. Diz-se muito isto na gíria do futebol. Mas a verdade é que aqui nem é tanto o ganhar, mas o jogar que estes três jogadores têm tido, aquilo que têm produzido para a equipa, não parece que haja necessidade de correr o risco de alterar e correr mal. Porque pode-se alterar e correr muito bem, mas pode-se alterar e a coisa não funcionar. E depois, lá está, competição curta, não há tempo para corrigir. E depois é essa questão. O Verratti, qualidade inegável. Ninguém tem dúvidas da qualidade do Verratti. E é mais um elemento que, a partir do banco, pode acrescentar muita qualidade à equipa. Uh, e muitas das vezes o segredo dos grupos e aquilo que os treinadores também muitas das vezes acabam por pedir é ter não só um 11 base forte, mas soluções a partir do banco, porque às vezes há dias menos bons por parte dos jogadores que estão lá dentro e é preciso mexer, ou há cansaço, porque estamos a falar no final da época e neste momento vamos no primeiro jogo do Europeu, mas se a Itália for longe na competição, quando estivermos a falar dos quartos de final, já estaremos a falar de 4 jogos. Portanto, já vai haver mais desgaste por parte destes 3 jogadores que hoje foram titulares. E aí as soluções vindas do banco acabam por também ser necessárias. E recordo-me, podemos ir ao Euro 2016 e ver aquilo que foi Fernando Santos e as várias alterações que foi fazendo ao longo do Europeu, porque acaba por haver desgaste dos jogadores, isso é inevitável. E quantas mais soluções o treinador tiver à sua disposição, mais feliz será o treinador. Sem dúvida. E olha, André, vamos já passar para a reta final. Para quem nos ouve, estes episódios pós-jogo irão ser sempre ali à volta dos 30 minutos. Não vamos estar de cronómetro, mas a ideia é ser curto, um resumo onde possamos falar de tudo. E hoje, com apenas um jogo, acho que ainda se torna mais fácil. Acho que tocaste em muitos pontos muito, muito interessantes. Para informar que o próximo jogo de Itália será com a Suíça, um jogo grande e que é capaz de ser o jogo que vai decidir quem fica em primeiro neste grupo. Veremos o que a Suíça faz amanhã frente ao País de Gales. E a Turquia, obviamente, irá jogar com o País de Gales na próxima ronda. André, vou apresentar então a ti e a quem nos ouve as três rubricas, as 3 questões que irei sempre colocar no final de cada episódio sobre o dia de jogo. Hoje, com apenas um jogo, as respostas podem ser parecidas. Quando tivermos 2, 3, 4 jogos, aí acho que irá haver uma maior criatividade e diversidade nas respostas, onde eu também estarei incluído. Portanto, André, número 1, dedo do treinador, uma visão assim um pouco mais tática. Que decisão tática é que achas que mudou este jogo, ou que impactou o primeiro dia do Europeu? Depois a segunda será o melhor jogador do dia para ti? E a terceira, que momento que não tem que ser dentro do campo, pode ser um momento mais de mística, mais de futebol puro, é que destacas no dia de hoje? Queres que eu diga já às 13 e Podemos posso ir, tudo de uma vez ou vou dizer um a uma? um. Podemos ir um a um. Ok. Diz-me o teu dedo do treinador. Dedo do treinador, não vou fugir muito daquilo que já referi. Para mim, é o abdicar da construção a 3 e passar a uma construção a 2 com Chiellini e Bonucci, projetando o Lorenzo e o Florenzi ao intervalo. Penso que foi por aí que a Itália deu um passo, não diria de gigante, mas aproximou-se daquilo que poderia ser o marcar a seleção da Turquia, poder desmontar o processo defensivo da equipa turca. Portanto, esse é o meu dedo de treinador. Olha, aqui vamos ser mais rápidos do que se esperava, porque a minha decisão era exatamente a mesma. Caso a Itália marcasse um golinho de bola parada, eu iria para a preparação das bolas paradas, que me pareceu evidente por parte da seleção italiana contra uma marcação homem a homem dos turcos que não me convenceu. E podemos passar então para o melhor jogador, André. Melhor jogador é difícil. Estive aqui até à última. Por incrível que pareça, é o momento mais difícil. Não estamos aqui para perguntas fáceis, não é? Não, até porque foram vários jogadores que tiveram em destaque, mas vou destacar Locatelli porque gosto pessoalmente do jogador. Aquele
desbloquear de jogada, o primeiro passo acaba por ser ele no primeiro gol da Itália, e permite à Itália um pouco, enfim, desbloquear aquilo que estava a ser a forte organização defensiva da Turquia. Portanto, o meu destaque de hoje é Locatelli. E uma grande escolha, médio do Sassuolo, que fez uma grande época mesmo. E a minha escolha, eu já falei um pouco, e irá ser Barella. A meu ver, parece-me que Insigne é o homem mais desta seleção naquilo que se pode decidir um jogo de forma individual. Acho que a 10 fica-lhe muito bem, tem golo e viu-se hoje, mas acho que Barella, a par de Jorginho, irão ser os jogadores que irão fazer o trabalho que não é tão visto. E Barella hoje foi fenomenal, está nos 3 golos, é um craque de todo o tamanho, entende muito bem o jogo. Acho que lhe fica bem esta versão a encostar um pouco ao corredor lateral direito, ou até a chegar ao último terço, como aconteceu muitas vezes na primeira parte. Mas na segunda é o verdadeiro Barella, entender os espaços num jogo posicional italiano que foi muito forte, e daí ser a minha escolha para o jogo de hoje, ele que está nos 3 golos, como já disse. Momento do dia, André. Enfim, podia ir por vários pontos, mas quero destacar aqui um ponto, também vai em contra daquilo que está a ser a minha tese de mestrado, e vou destacar Stéphanie Frappart. Foi a quarta árbitra, digamos assim, no jogo, primeira mulher a marcar presença numa equipa de arbitragem num campeonato da Europa, e portanto, para mim, é um momento do dia, e esse poderia ser tantos outros, mas quis trazer esse. E é um momento excelente. Recomendo para quem não conhece a árbitra para investigar um pouco mais sobre a história dela, que é fantástica. E para mim o momento do dia poderia ser várias coisas, como já disseste, mas o hino da Itália, para mim, ver os adeptos de volta às bancadas a sofrerem pelo seu país, o hino da Itália, que é dos mais bonitos para mim a nível mundial, aquela emoção com que os jogadores e os adeptos e os treinadores cantam, para mim esse é o momento. O Euro está aqui, os adeptos estão de volta, e é o melhor mês de futebol do ano. Portanto, para mim o hino de Itália foi um momento especial, e gostei muito de acompanhar. Portanto, estas são as nossas escolhas. Partindo para o final, André, agradeço-te já, desafio-te para mais tarde no torneio voltares aqui, se a tua disponibilidade permitir, e agradeço a quem nos ouve. Esta vai ser a dinâmica, iremos ter normalmente 3 pessoas, mas vai ser sempre assim, logo a seguir ao jogo, e nós que estamos a gravar logo nos minutos seguintes ao jogo ter terminado, iremos gravar para depois, todas as manhãs, terem um episódio de resumo sobre o dia do Europeu. Este foi o Euroscout, o primeiro pós-jogo deste podcast. André, muito obrigado, e desejo-te o melhor, e que aproveites este torneio que tanto nos dá. Obrigado eu, Rodrigo, e pronto, foi o pontapé de saída no Euroscout, cá estaremos. Espero voltar, porque gosto muito de falar de futebol, gosto de falar de futebol contigo, e vamos lá, vamos desfrutar deste europeu, vamos desfrutar de futebol, porque já tinha muitas saudades disso. Vamos embora. Muitas mesmo, e um brinde a todos os que acompanharam este primeiro jogo. Recordo que temos uma Liga Fantasy, e passem nas nossas redes sociais, principalmente no Twitter, onde deixámos a nossa Liga Fantasy do Euroscout, onde já temos por volta de 50 pessoas, o que é um número muito bom. Acho que até já passou esse número. Juntem-se a nós estamos todos, provocamos uns aos outros com estas escolhas, e depois também convido-vos a assistirem todos os dias às 10 da noite, logo a seguir ao último jogo do dia, as lives da ProScout no Facebook do Record, onde membros da ProScout irão estar todos os dias a falarem dos jogos do dia seguinte, a anteverem o dia seguinte, e que tem sido também muito bom de acompanhar. A vocês que nos ouvem, muito obrigado, e estarei cá amanhã com novos convidados. Um grande abraço e até amanhã.